Glória a Deus. Eu sou dos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, eu quero agradecer ao pastor Evaldo, agradecer ao pastor Ribamar, toda a equipe Semadete, por nos dar o apoio e o suporte lá no campo missionário na República do Peru. Eu quero ler um versículo da Palavra de Deus e também toda a amada igreja. Em Marcos, capítulo de número 1, no versículo de número 17, que nos diz: E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele chama esses primeiros discípulos, chama eles para dar um curso sobre a obra missionária, o trabalho. Jesus começa a ensinar eles, a Bíblia diz que Jesus ensinou eles a orar, que Jesus ensinou eles a ensinar, a pregar a palavra, a matar a fome daqueles que estavam hambrientos, como diz em espanhol, estavam famintos, e também a curar os enfermos, e levar também os perdidos para Deus, para Jesus. E, meus amados, eu quero falar um pouco sobre a obra missionária no Peru. O Peru, eu sei que vocês têm muito conhecimento do Peru, mas eu quero compartilhar mais este conhecimento. O Peru é como se fosse 3 países em um só país. Eu falo culturalmente, tem 3 regiões, tem a costa do Peru, tem a Serra do Peru e tem a Selva do Peru. Na Selva do Peru, o clima é um pouquinho menos calor que aqui, mas faz calor, chove e tem muita selva mesmo, é a Amazônia peruana. Já na costa do Peru, não chove essa chuva forte como chove aqui, só aquela garoinha bem fininha, mas faz frio, faz bastante frio. E lá na Serra, onde está o pastor Sérgio, com a missionária Elaine, lá chove também, mas faz bastante frio, e aí já é altura. Na Serra do Peru tem lugar que chega a 5.000 metros de altitude do nível do mar. Agora mesmo eu vim com a minha família de lá de carro até aqui no Maranhão, foram 7.000 quilômetros da cidade que nós estamos morando, de Trujillo, até aqui no Maranhão foram 7.000, e quando sobe na altura, até a zoada do motor você não escuta, e o carro perde a força também. Você vai subindo devagar, e consegue passar. Então, eu estou falando para vocês, culturalmente, a comida que você encontra na selva do Peru, você encontra em alguns restaurantes na costa do Peru, como a comida da selva do Peru é o huani. Não sei se vocês já viram como é que é o huani. É um arroz que eles enrolam numa folha e dentro é um pedaço de polho, de frango. Essa é uma das comidas típicas da selva do Peru. Já na serra se come muito cuy, aquele porquinho da Índia, né? Dá até pena, mas é bem gostoso. É rico, como diz. E na costa do Peru é o pollo à la brasa, é o frango com batata, é o ceviche. Então, diferente, muito diferente. Na selva do Peru, eu estou falando porque foi que nós começamos a obra do Senhor em 2014, quando eu fui com a minha família, minha esposa, a missionária Marisele, e as nossas 4 filhas. A mais velha tinha 11 anos e a mais nova tinha 5 anos. Nós viajamos de barco desde a cidade de Belém do Pará até a cidade de Pucallpa, pelo rio Amazonas, todo o tempo pelo rio Amazonas. Foram 24 dias. Chegamos aí e começamos uma obra. Quando chegamos aí, a igreja que nos enviou nos abandonou, que foi a igreja de Maracassumé, pastor Francisco já está com o Senhor Jesus. E nesse tempo eu fiquei numa situação bem difícil, e eu agradeço ao pastor Evaldo, ele escutou, o pastor Salles falou da minha situação, e ele abraçou a causa e disse: eu vou dar um salário para ele enquanto ele estiver lá. E pastor, nesse tempo, ao pastor, à igreja, nesse tempo eu estava passando necessidade com a minha família, passando fome mesmo, ou seja, fome
de não comer o que nós queríamos, porque Deus ele é fiel. Deus prometeu o pão de cada dia. Agora ele não disse o que seria o pão. Então tinha dia que nós tínhamos só aquele miojo, né? Aquele macarrãozinho instantâneo. Era o almoço e era a janta. Porque eu saía para fazer alguns bicos, mas é muito difícil quando você não sabe falar o idioma. Eu sei trabalhar de pedreiro, né? Mas você chega, eu não conhecia nada. Lá as coisas é tudo difícil, tudo diferente, né? Colher de pedreiro você não vai encontrar lá diz badlejo, né? Plumo você não encontra, lá diz plomada. Então é tudo diferente, né? A forma de trabalhar, aqui nós misturamos tudo, né? Cimento, água, e lá não. Lá o ajudante só mistura o cimento com a areia e leva para o pedreiro. O pedreiro é que tem que colocar água e eu não estava acostumado. Aqui a minha mão, eu não aguentava, que doía, eu não estava acostumado assim. E agora, veja bem o que é a questão cultural. Quando eu queria fazer da minha maneira, ele dizia, não, você não sabe trabalhar, não é assim. Então ficava difícil. Aqui nós sentamos os tijolos, nós vamos colocando a massa aqui na cabeça do tijolo e vamos botando. Lá não, se você fizer assim para eles, não, deixa, você não sabe trabalhar. Porque lá você tem que ir colocando os tijolos e deixando o espaço, e depois é que você vai encher aqueles espaços todos. Então eu olhava isso muito difícil para mim, hoje eu já acostumei. Então nós, nessa situação que nós estávamos tão difíceis, sem ter onde morar, sem ter como pagar um aluguel, estávamos morando numa ramadinha, porque já tinha uma irmã, e essa irmã tinha a casa dela, e funcionava a igreja, e tinha uma ramadinha atrás, ela deu para mim morar com a minha esposa e as nossas filhas. E nesse contexto tão difícil, aí aparece o pastor Evaldo e a igreja de Timon, para nos abençoar. Depois apareceu também, que é um amigo do meu coração, o pastor José de Deus Rios. Não sei se vocês conhecem ele. Lá da cidade de São... Ele estava em São Bento. Aquele homem, eu tenho um amor muito grande por ele, sabe? É do meu coração. Não vi ele, mas tenho um amor muito grande. Nessa situação difícil, ele soube também, eu falei com ele, e ele é muito direto. Ele disse assim, olha, eu não vou te prometer nada, porque vou levar para a igreja, e se a igreja aceitar, porque eu posso morrer, ele é muito bem direto. Eu digo, ele levou para a igreja, e a igreja também aceitou. E aí, a igreja de Timon e a igreja de São Bento, parece que um agarrou numa mão e o outro agarrou na outra mão, e nós começamos a fazer a obra com a minha esposa e as minhas filhas, e a nossa Semadema também nos ajudando com um salário nesse tempo. E aí nós fomos avançando na obra do Senhor, evangelizando, cuidando da minha família, porque, pastor, por tudo que nós passamos, alguns diziam assim, as tuas filhas vão ficar traumadas, as tuas filhas vão ficar com depressão, as tuas filhas, que nada, as meninas ficaram mais bonitas ainda. Então, veja bem, meus amados, e a obra, nós fomos fazendo a obra, lutando ali na selva do Peru, uma região muito difícil, onde tem muita coisa feia, macumbaria, feitiçaria, prostituição infantil. As mães vendem as suas filhas, literalmente, muitos vendem os seus filhos bebê para ser sacrificado em ritual de bruxaria. É coisa terrível, terrível. Eu tive uma batalha muito grande, porque eu não deixava as minhas filhas sair com ninguém, e eu levava no colégio, ia buscar no colégio, não deixava fazer trabalho com um amigo, todo o tempo tendo aquele cuidado, e todo o tempo fazendo a obra do Senhor. Quando o Senhor começou a salvar as almas, que coisa linda e maravilhosa quando você vê Deus salvar as almas. Deus começou a salvar as almas, e nós estávamos emprestados, num lugar emprestado. Depois a irmã pediu esse lugar. É muito interessante, quando a igreja começou a crescer, já tinha mais ou menos uns 10 crentes, aí a irmã já pediu a casa dela, e disse, olha pastor, a partir de agora você pode ir, porque eu vou buscar uma outra pessoa para poder ministrar aqui. Era uma chuva tremenda, eu saí de noite, ela disse, pode agarrar tudo que é seu e leva daqui. Eu olhei para ela e disse, irmã, você sabe o que Deus fez na sua vida? Ela disse, não, leva tudo daqui, vai daqui. E eu saí de noite com as cadeiras, com caixa de som,
E no outro dia eu voltei chorando, avisando os irmãos que não ia mais voltar nesse lugar. E um senhor que não era crente, mas era esposo de uma irmã, ele disse: não, pastor, você não vai daqui desse lugar. Esse lugar se chama Yarinacocha. Ele disse: você não vai desse lugar. Aqui está minha oficina de mecânico, o senhor pode fazer os cultos aqui na minha oficina. Ele conserta moto. E aí na oficina dele, que a oficina era só uma ramadinha, aí nós começamos a fazer os cultos, dirigir os cultos aí, ficamos 6 meses. Até que apareceu um senhor, e ele assistiu o culto, e ele disse assim: eu quero te vender um terreno para a igreja. E aí eu disse: eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar. Ele disse: não, te vendo por 15 mil soles, tu vai me pagar 1000 soles por mês. E eu orei a Deus, o Senhor colocou no meu coração, disse: pode comprar. E eu comprei sem dinheiro, não tinha de onde tirar o dinheiro, 1000 soles, de onde eu ia tirar 1000 soles? Não tinha como, a ajuda só dava para a nossa manutenção. Mas quando completou uma semana que ele tinha feito um negócio comigo, ele me chamou e disse: pastor, Deus me deu um sonho e mandou eu doar isso aqui para a igreja. E ele doou para a igreja, não pagamos nada. Começamos a trabalhar aí, ganhando as almas para Jesus, Jesus foi salvando, e nós começamos a construir o templo com a igreja, com os irmãos, construindo a igreja com os irmãos. Compramos primeiro os esteios, e aí depois colocamos o teto, depois a calamina, depois tiramos e fizemos tudo de tijolo, e Deus salvando as almas, fizemos o grupo das crianças, primeiro grupo com as crianças, minhas filhas aí, são missionárias, às vezes diz que é eu e minha esposa, não, as meninas são missionárias, evangeliza, ganha alma para Jesus, e elas começaram a trabalhar com as crianças, e aí o grupo foi crescendo. Depois as mais velhas, 2 mais velhas, começaram a trabalhar com os jovens, e nós fomos ganhando jovens para Jesus, alcançamos 34 jovens para Jesus, o milagre de Deus na selva peruana, você conseguir 34 jovens, aí o Senhor começou a salvar as senhoras, fizemos o grupo de senhoras, já tinha o grupo das crianças, já tinha o grupo dos jovens, e tinha o grupo das senhoras. A coisa estava difícil, era para os homens é difícil aceitar Jesus. Começamos a orar, campanha de oração, 5 da manhã, meio-dia e 5 da tarde, orando e pedindo para Deus, e Deus começou a salvar também os varão, começou a salvar os homens, e colocamos até o nome do grupo M aqui, e Deus começou a prosperar a igreja em Pucallpa. Aí nós entramos para a aldeia, para as aldeias, para evangelizar também nas aldeias, onde nós também implantamos uma igreja, na aldeia Puerto Firmeza, dos indígenas Xipibos Conibos. E meus amados, nós, para a glória de Deus, nós conseguimos batizar 64 almas para Jesus, em Pucallpa, 64, realizamos 5 batismos para a glória de Deus, e realizamos 2 batismos na aldeia Puerto Firmeza, onde nós, para a glória de Deus, estamos construindo uma base missionária, não tínhamos como fazer isso, mas Deus foi abrindo as portas, estamos construindo essa base, 10 por 30, atrás tem os quartos, para poder treinar os próprios xipibos, para eles evangelizar as aldeias que estão vizinhas, porque a cidade de Pucallpa é uma cidade que tem 600 mil habitantes, mas em volta da cidade são só aldeias indígenas, de Xipibos, Conibo, de Aguarum, de Aimara, de Piro, de Bora, são 19 etnias, 19 povos indígenas que estão nessa região, e 19 línguas diferentes. Nós nos dedicamos para trabalhar com os Xipibos Conibo, onde nós temos essa congregação. E o mais interessante é que depois, quando completou 10 anos, se acercando aos 10 anos, o Senhor falou comigo no meu coração e disse: o teu tempo aqui terminou, entrega tudo isso e começa um novo trabalho. E nós entregamos para a convenção lá a igreja em Pucallpa, a casa pastoral, a igreja, que é o mais importante, as almas, a casa pastoral e o templo, tudo construído, tudo próprio, sem dever 1 centavo para ninguém, tudo para a glória de Deus. E como fazemos isso? Com a sua ajuda, com a sua oferta, Deus foi abrindo as portas e nós fomos construindo para a glória de Deus. Entregamos aí em Pucallpa, e estamos em um novo desafio, há 1 ano, agora na costa do Peru.
Deus colocou um propósito no meu coração. As pessoas sempre perguntam, quando é que tu vai voltar do Peru? Eu digo, quando alcançar as 3 regiões do Peru. Já plantamos uma igreja na selva do Peru, agora nós estamos na costa do Peru. Tudo diferente, pastores, igreja é muito diferente. Ou seja, às vezes a pessoa diz, não, tu já está esse tempo todo no Peru, então agora é fácil. Não é fácil, é diferente. É uma nova região, um novo clima, nós não estávamos acostumados com o frio, estávamos acostumados era com o calor e com a chuva. Às vezes a minha filha que tem ali, que está de vermelho, ela diz assim, eu estou com saudade de escutar uma chuva caindo no telhado, porque lá não tem chuva, né? Então é tudo diferente, nos adaptando, é como se estivesse começando outra vez, é como se nós estivéssemos chegado recentemente no Peru. A única diferença é que nós já sabemos falar o idioma, mas é uma nova região. E agora, começando casa alugada outra vez, alguns amigos disseram, mas tu é louco, tu já estava com a casa pastoral, já não pagava aluguel, tu já tinha uma igreja e vai começar outra vez? Ou seja, Deus nos chamou. Eu creio que cada pessoa tem um chamado de Deus, e Deus me chamou para isso, para fundar igreja, para plantar igreja. Então eu sinto alegria no meu coração. Agora outra vez, quando eu chego lá, estou arrumando as cadeiras com a minha esposa, com as minhas filhas, para começar o culto, e aí quando vamos começar o culto outra vez, é eu e as minhas filhas e a minha esposa. Agora já tem 3 almas já em Trujillo, para a glória de Deus. Mas, meus amados, Deus também tem nos abençoado poderosamente. No meio de toda essa dificuldade, de todos esses problemas que nós passamos na nossa chegada, Deus ele foi honrando a minha vida, honrando a minha esposa, as nossas filhas. Hoje, pastores, para a glória de Deus, a minha filha mais velha, ela se formou ano passado, ela é odontóloga. E aí eu quero agradecer outra vez ao pastor José de Deus Rios. Quando minha filha foi começar a estudar, que ela terminou o colégio, eu não tinha condição de pagar a universidade dela, apesar que é muito barato. E um dia eu cheguei no gabinete lá em São Bento, e disse para ele, isso daí foi em 2019, cheguei e disse, pastor, a minha filha terminou o colégio, eu não tenho condição de pagar a universidade para ela. E ele disse, quanto é? Eu disse, 520 soles. Quanto é em real? Isso dá uns 700 a 800 reais. Eu preciso de meio salário mais para poder pagar a universidade dela. E ele disse, vou falar com a igreja. E eu fui sincero com ele, eu não pedi para missão, eu pedi para investir na educação dela. Eu digo, pastor, porque ela vai ser bênção, depois ela vai terminar, ela vai contribuir com a obra de Deus. E ele aceitou, e graças a Deus, cumpriu. A igreja cumpriu, hoje ele não está mais lá, mas a igreja cumpriu, ela terminou, e hoje eu vou até mandar para ele, quando ela está atendendo as crianças lá na aldeia, porque fazemos campanha odontológica, e é uma grande bênção de Deus, é uma arma que Deus nos deu, porque aí nós vamos fazer a campanha odontológica, é grátis, e vem uma grande quantidade de gente, vem índio, vem todos, eles vêm todos, e aí arranca o dente deles, cura o dente deles, é uma bênção de Deus. E aí nós aproveitamos e pregamos a palavra de Deus para eles, pregamos a palavra de Deus. Então essa arma que Deus nos deu, agora mesmo ela veio para o Brasil, e quando chegou em São Bento, fizeram proposta para ela, disse, tu é odontóloga, fica aqui, tu vai ganhar tanto isso. Ela disse, não quero, eu quero estar lá servindo na missão. Sabe, se ela viesse para cá, pastores, ela ia ganhar bem, ia trabalhar para 3 municípios na Baixada, mas ela disse não. Ela ficando lá, sabe quanto ela vai ganhar? Menos de 2.000 reais, eu falo assim em real, mas vai estar fazendo a obra de Deus, porque no Peru é muito, muito barato. Um médico no Peru ganha só cerca de 3.500 soles, isso não é nem cerca de 5.000 reais aqui no Brasil. Então, mas eu disse, olha, é o teu coração, eu não posso dizer para ti
é bom que ganhe dinheiro, mas é o que está no teu coração. Eu respeito o que está no teu coração. Tu quer voltar para a missão? Vamos servir a Deus, vamos fazer a obra missionária, e aqui está para a glória de Deus. Também Deus concedeu a oportunidade. Veja como Deus cuida. Às vezes a pessoa tem um chamado de Deus, mas fica com medo, né? Diz, não, eu não vou porque eu tenho que fazer isso, porque... Não, faça, porque Deus vai cuidar da sua vida nos mínimos detalhes. A minha segunda filha, para a glória de Deus que eu digo isso, para a glória de Deus, ela está terminando a faculdade de medicina humana. Está terminando, para a glória de Deus, né? Falta só 2 anos para poder terminar. E o que acontece? Não tinha também condição de pagar. Conheci um pessoal do Rio Grande, de Santa Catarina, e eles olharam, e essas meninas? Essas meninas são missionárias? São missionárias. E a educação delas? Eu digo, essa aqui quer estudar medicina? Quer estudar medicina? Sim. Quanto é que custa? É tanto. Vamos pagar. E estão pagando direitinho. Aleluia. Para a glória de Deus. Então veja como é, Deus já levantou para a segunda, já está terminando medicina, e ela já está contente também, vai servir na obra missionária como médica, para a glória de Deus. Aí, veja bem como é, quando eu estava lá abandonado só, Deus falou no seu coração, Deus falou no seu coração, o Senhor falou para a igreja para cuidar de nós na missão. Veja o resultado, uma igreja implantada na selva do Peru, e agora a bênção sobre as nossas filhas, que estão se formando também para a glória de Deus. E ainda tem mais, a que está de vermelho é a terceira. Eu tenho 4 filhos, eu sou abençoado, estou só orando pedindo os genros, Senhor manda só abençoado. A minha terceira filha também está estudando psicologia, e a mais nova, a Magda, ainda está no colégio. Então veja, meus amados, tudo isso é providência de Deus. Deus vai providenciando, Ele vai provendo, e nós vamos fazendo a obra, servindo a Deus com alegria. Nós cuidamos do reino de Deus, das coisas de Deus, e Deus cuida das nossas vidas, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, dos nossos tataranetos. É assim que disse a palavra, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E aí nós estamos nesse novo desafio, e queremos pedir as vossas orações. Estamos ali na costa do Peru, estamos animados, só tem 3, mas nós estamos animados, e é interessante, que um desses 3, pastor, ele é que está dirigindo o trabalho lá. Quando ele veio, eu comecei a discipular ele, 6 meses, discipulando, e ele, ele é carpinteiro, ele não, eu digo, é tu mesmo, e insistindo com ele, e ele está lá. Está na primeira experiência dele. Aí ele diz assim, pastor, não veio ninguém. Eu digo, tu tem que buscar para poder vir. Então está tendo a experiência dele, para glória a Deus. Ou seja, por que eu estou fazendo isso? Porque eu aprendi que a igreja lá funciona melhor com eles mesmos, com os nativos, não com nós. Com nós, a igreja não cresce como eles. Eu tive essa experiência. Então, em Pucallpa, eu comecei, posso dizer errado, porque eu comecei só a querer ganhar e não preparei um obreiro para ficar. Então, já quando eu já estava para sair, que eu comecei a correr e preparar obreiro para poder ficar ali. Ficou 4 ali, 4 auxiliares. Então, mas se eu tivesse começado já focado em alguém e começasse a treinar, discipular, como Jesus fez. Jesus começou discipulando, ele escolheu a sua equipe, e começou a ensinar a eles. Depois que já estavam preparados, ensinou para eles tudo aquilo, a orar, a ensinar, a pregar, fez a mapeação, a estratégia, o projeto de trabalho. Aí depois ele disse, agora é vocês é que vão fazer a obra. Então, agora eu vou aprender com Jesus, não vou usar mais minha estratégia, vou usar a estratégia de Jesus. Primeiro é discipulando, ensinando, para que tenha obreiro para que possa seguir com essa obra. Então, meus amados, pedimos as vossas orações nesse novo projeto na cidade de Trujillo, na costa do Peru. Mas ainda estamos na aldeia Puerto Firmeza, porque quando eu saí de Pucallpa, eu entreguei as 2 congregações, mas o obreiro que foi para Pucallpa, ele disse, olha, eu não tenho dom para trabalhar com índio não,
É verdade, para trabalhar com índio, não é toda pessoa que é chamada para trabalhar com os indígenas, né? Tem que ter um dom para trabalhar com eles, porque eles são uma bênção de Deus, né? Então, eu já estou acostumado, já estou mais de 9 anos junto com eles, já estou acostumado com eles, né? Então, eles disseram, não, aí eu disse, e agora a situação? Não, o senhor volta, o senhor pode continuar na aldeia Porto Firmeza. Aí eu estou em Truquilho, mas vou lá na aldeia, todo mês eu tenho que estar lá na aldeia. 2 aviões, não se assuste, 2 aviões, um de Truquilho para Lima e um de Lima para Pucallpa. Eu digo não se assuste, porque aqui no Brasil a passagem de avião é muito cara, né? Mas lá no Peru é muito barato. Você sabia que uma passagem de avião lá no Peru é mais barato do que uma passagem daqui de Timon para São Luís? É muito mais barato. Sabe quanto custa uma passagem? São $12, $15 no Peru, mas aqui no Brasil, meus irmãos, é caro demais. Aqui no Brasil, você compra uma passagem de São Luís para São Paulo, é um absurdo, nem eu não posso, mas lá, não se assuste, às vezes os irmãos vê, pastor, eu boto no estado de avião, diz, tu está rico, eu digo, não, meu irmão, é mais barato do que uma passagem de São Bento para São Luís. Então é bem barato, né? Creio que não tem os tanto de imposto que tem aqui. E meus amados, eu quero terminar aqui. Eu gosto de dar presente. Eu dei presente para o pastor Francisco, eu dei presente para o pastor Salles, e eu tenho que dar presente para o pastor Evaldo também, né? Então, pastor, você sabe quantos anos o senhor está nos ajudando lá? Já sabe quantos anos? Já faz? Ele é bom de memória, viu? E aqui está, pastor. Eu vou dar aqui 10 moedas peruanas. Isso são moedas comemorativas, de cada região. Eu vou dar 10 moedas aqui. É uma forma de agradecer, reconhecer e como é que eu diria? Foi tão bom, eu nunca esqueço do que as pessoas fazem por mim. Eu não esqueço do que as pessoas fazem por mim. E sou sempre agradecido. Pastor, se eu pudesse, hoje, seria $10.000, mas como eu não posso, eu quero lhe dar essas 10 moedas, são moedas decorativas, tem desenhos de figuras do Peru, aqui, quero entregar aqui para o pastor, são 10, cada uma representa um ano, 10 dracmas, Receba em nome da igreja e passamos para Jesus, Ele é que é merecedor. Muito obrigado, que Deus continue abençoando. A gasolina no Brasil está cara, não dá para a gente, não sei se dá, não conheço. Aí vamos ver que quem pode ajudar, botar gasolina no carro dele para 7.000 quilômetros para voltar, não é, meus irmãos? Vamos dar uma oferta.